Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência quando eu descobri que a minha mãe tinha demência. Eu resolvi fazer esse vídeo porque quando eu descobri que a minha mãe tinha demência, eu não sabia o que fazer, eu fiquei perdida. Então, eu queria fazer esse vídeo para poder transmitir um pouco da minha experiência e o que eu acho importante, né, a pessoa que está passando por isso fazer para que a pessoa não passe pelos perrengues que eu passei, né? Então, em alguma coisa que eu vou dizer aqui da minha experiência, pode ajudar você que tá passando por isso agora. Você que tem um pai, uma mãe que descobriu que tá com demência, ou um avô, uma avó. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, o que eu passei, o que eu deveria ter feito e eu não fiz, né? Eu só fiquei sabendo depois o que eu deveria fazer. Então, alertar vocês para que vocês venham providenciar essas coisas antes. Já é tão difícil cuidar de alguém que a gente ama, né? E com um diagnóstico desse, é difícil pra gente, né? A gente mexe muito com o emocional, principalmente daquele parente de primeiro grau, daquela pessoa mais próxima, né? Então, voltando, quando eu descobri o diagnóstico da minha mãe, eu fiquei sem chão. Eu perdi meu chão, não sabia o que fazer. Eu nunca tinha vivenciado algo do tipo, porque eu nunca tinha estado próximo de alguém que tivesse demência, né? A gente vê, assim, falar, fulano tem uma avó ou tem alguém que tá com demência, mas a gente não sabe como é, sabe? A gente só sabe quando a gente passa pelas coisas. A gente tem uma ideia, mas saber exatamente como que é, a gente não sabe. A gente só sabe quando a gente passa por algo, né? Que a outra pessoa tá passando pelo mesmo problema. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu fiquei sem chão, fiquei sem saber o que fazer. Eu não aceitava o diagnóstico da minha mãe. Primeira coisa que aconteceu comigo, não sei se pode estar acontecendo com você que está passando por isso, eu demorei para aceitar o diagnóstico da minha mãe. Eu demorei para aceitar isso, sabe? Então, e eu não levei a minha mãe só em um psiquiatra, psicólogo, não. Levei minha mãe em 2, 3, para saber se os 3 iam falar a mesma coisa. Porque eu não queria aceitar aquilo. Na minha cabeça, eu não admitia que a minha mãe estava com demência. Eu não queria admitir isso. Eu falava, meu Deus, mas não é possível, né? Porque o que eu tinha na minha mente era o seguinte, que a minha mãe, como foi uma mulher, né, muito ativa durante a vida dela, minha mãe não ficava em casa, né? Não era uma pessoa assim parada, que não tinha atividade, né? Ela trabalhou até praticamente o diagnóstico, então foi muito difícil aceitar, né? E isso foi uma das coisas que hoje eu penso que, vendo, né, o que se passou com a minha mãe, hoje eu penso que tanto uma pessoa que trabalha muito, como uma pessoa que fica em casa, né, que é dona do lar, ou e depois de uma certa idade acaba não fazendo muitas coisas, né? Diminui as funções, né? Então a pessoa acaba ficando só ali mesmo em casa. Tem que ter um equilíbrio, sabe? Essa é a conclusão que eu cheguei. Tem que ter um equilíbrio. Nem de mais, nem de menos, sabe? Como tudo a gente sabe, as pessoas vivem falando hoje em dia sobre o equilíbrio. Que tudo tem que ter equilíbrio na alimentação, equilíbrio na vida, equilíbrio nas finanças, equilíbrio em tudo na vida. Então eu cheguei a essa conclusão de que trabalhar demais também não é bom. Trabalhar de menos também não é bom. Então a gente tem que ter um meio termo, né? Eu achava que pelo fato da minha mãe ter trabalhado muito, sempre com a mente ativa, sempre trabalhando, sempre fazendo as coisas dela, eu achava que ela não ia ter problema. Eu achava que minha mãe ia ter qualquer tipo de doença, menos doença mental, né? Eu achava que ia ser qualquer outra coisa. Podia acontecer qualquer outra coisa com ela. Mas nunca imaginei que a minha mãe ia ser diagnosticada com demência. Então, a primeira coisa que aconteceu foi o fato que eu demorei, foi o fato de aceitar a doença, né? Então, isso aconteceu comigo, pode não estar acontecendo com você, mas pode ter gente que está passando por isso, como eu disse. Também está tendo essa dificuldade de aceitar que a pessoa foi diagnosticada com essa doença, né? Uma doença degenerativa. Então, a gente recebe esse diagnóstico e a gente fica sem saber o que fazer,
Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Aí você começa a ir nos médicos, né? Só que dependendo dos médicos que você vai, às vezes você não tem o suporte, né? Dependendo das suas condições financeiras também. Você não tem um suporte que realmente vai te dizer assim, olha, a sua mãe tá nessa situação, então um médico, sabe, que te oriente, que fale assim, ó, você precisa disso, 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 disso. Você tem que fazer isso, isso, isso. Você não tem, assim, um médico que realmente te abrace ali, sabe? Pra te dizer realmente como você deve fazer. Então, você vai aprender como? No dia a dia. E uma pessoa, então, dependendo das condições financeiras, uma pessoa que vai demorar para ter uma consulta, que vai demorar para fazer exames, uma pessoa assim, então piorou, né? Que tipo de suporte essa pessoa vai ter, né? E a minha aceitação da doença da minha mãe demorou, viu, gente? Demorou para eu aceitar. Não foi rápido. Então eu tive aquele choque de início, como eu disse, e eu demorei bastante para aceitar. Eu sofri muito, muito porque na minha cabeça eu não aceitava aquilo, sabe? Isso era uma das coisas, eu não aceitava isso. Então, até que eu tive que aceitar que a minha mãe estava naquela situação e que não ia voltar mais, né, a ser como antes, demorou para eu aceitar, para eu conseguir, sabe, entender isso, digerir isso, né, vamos dizer assim. Então, não foi rápido. Então, não é do dia pra noite que você aceita essa situação. O idoso tá no começo da doença, né? Ele geralmente ainda consegue fazer muitas coisas sozinho. Claro que ele vai começar a precisar de supervisão, né? Sozinho, entre aspas. Porque se você não estiver supervisionando o que ele tá fazendo, ele pode fazer uma besteira. Então, vou contar pela minha experiência também agora. Eu vou contar um pouco da minha experiência e falar mais ou menos o que no geral. A minha mãe no começo, ela andava, ela conseguia comer sozinha, andava, conversava e tudo mais. Mas ela tinha que ter uma supervisão. Por quê? Às vezes ela ia escovar os dentes e daqui a pouco ela chegava no banheiro e a mente dela ficava ali processando muitas informações, muitas coisas, né? Não sei o que ela pensava, que ela já nem lembrava o que ela tinha de fazer no banheiro. E ela começava a falar com ela mesma. Já aproveitando isso, para quem não tem o diagnóstico, né, para quem ainda não sabe ou suspeita, né, que o avô, a avó, a mãe ou o pai possa estar com demência, observa, né, porque alguns começam a esquecer, né, dependendo do tipo de demência, começa a esquecer as coisas, que essa seria uma demência mais comum, né, que é o Alzheimer. Ou então o idoso, a idosa começa a ouvir coisas, a falar sozinho, né? Então você tem que começar a observar os sinais. Eu demorei também para perceber os sinais da minha mãe, sabe? Porque eu achava que era outra coisa, sabe? Eu achava que era outra coisa, achava que ela tava com muita coisa na cabeça, achava que era por causa que nessa época ela tava indo muito pra igreja, muito pra igreja, muito pra igreja. E aquilo que eu falei, equilíbrio, equilíbrio. Nem muito, nem pouco. Ela tava indo demais, demais, demais pra igreja. E ela colocou na cabeça que ela tinha um objetivo na igreja. E ela ficou frustrada porque ela não conseguia atingir esse objetivo. Então, a mente dela, como ela já tava começando com a demência, né? A mente dela começou a dizer pra ela que ela estava sendo sabotada, que ela não estava conseguindo aquilo por algum motivo, porque tinham pessoas contra ela. Virou uma coisa, uma psicose, né? Ela achava que tinha gente perseguindo ela, vigiando ela, enfim. Uma psicose. Mas isso foi já perto do diagnóstico, tá, gente? Antes ela já dava sinais, que era o fato dela, às vezes, falar sozinha, mesmo que por alguns instantes. Hoje eu vejo que isso já era um sinal, sabe? Mas na época eu não me atentei, não achei que fosse, né? Às vezes, tipo, sei lá, falou alguma coisa alto, vamos dizer, pensou alto, a gente costuma dizer pensou alto, né? Mas não, às vezes a pessoa tá falando sozinha mesmo. Aí, voltando então, gente. Então a minha mãe fazia algumas coisas e ela precisava de uma supervisão, né? Então ela ligava a panela para fazer comida. Ah, vou fazer almoço.
Se eu não tivesse atenta, ela deixava a panela ligada, queimava as coisas, ela já não conseguia fazer mais as coisas, sabe? Porque a mente dela, ela se atentava por alguns segundos. E a mente dela, então, daqui a pouco já estava dispersa, ela já estava pensando em outras coisas, né? E ela deixava a panela lá. Então, se eu não tivesse olhando, se ela não tivesse uma supervisão, né, pegava fogo. Então, não deixe, gente, quando você desconfiar que a pessoa tá com demência, ou que pode estar, mas ainda não foi diagnosticado, é importante que essa pessoa não fique sozinha, porque pode ser perigoso, muito perigoso. Hoje eu consigo enxergar também o que eu deveria ter feito logo quando eu recebi esse diagnóstico. E que você também pode fazer se você está recebendo hoje esse diagnóstico. É fazer uma reunião com a família, né? Fazer uma reunião, porque você vai precisar de apoio, né? A pessoa que vai ficar encarregada de cuidar daquele idoso, daquela idosa, né? Ele vai precisar de suporte, porque sozinho não consegue. Sozinho é muito difícil, muito difícil. A pessoa pode até conseguir, mas vai ser a custo de, talvez, de prejudicar a saúde dela, né? De começar a tomar remédios, porque não é fácil. Então, primeira coisa que eu deveria ter feito que eu não fiz e que você pode fazer, faça uma reunião familiar, conta, olha, começou, fala, olha, a gente recebeu esse diagnóstico e nós vamos ter que nos unir, né, todos se unir em prol dessa pessoa, para ajudar essa pessoa. Então, precisa de uma união na família, a família tem que se unir nesse momento, para um ajudar o outro e não sobrecarregar uma pessoa só. Porque se só uma pessoa ficar sobrecarregada, essa pessoa que está sobrecarregada vai acabar ficando doente também. Então, se ela tiver apoio de toda a família, né? For um revezamento, for um conjunto, todo mundo trabalhar junto, não pesa para ninguém. Todo mundo consegue cuidar e todo mundo tem tempo para si também, para a própria vida, para os filhos e etc. Se eu fosse você que está passando por isso, faça uma reunião, conversa com a família, expõe as dificuldades, né? Porque geralmente as pessoas não sabem quais são as dificuldades, porque começa com o idoso ainda tendo autonomia, né? Geralmente tendo autonomia, conseguindo fazer as coisas, e depois, futuramente, ele vai passar a ser totalmente dependente. Então, você vai precisar de suporte, né? Conte com a família, mas tenha uma conversa franca com a família, dizendo o quanto esse suporte é importante para você que tá ali cuidando daquela pessoa. Outro ponto super importante: cuide de você primeiro. Porque se você não sabe, eu não sei da situação da sua vida, né? E você não sabe quando que uma bomba dessa pode explodir na sua vida, né? Um diagnóstico desse. Você não sabe. Às vezes você pode estar num momento bom, mas às vezes você pode estar passando por uma fase difícil na sua vida. Então, se você estiver passando por uma fase difícil, mesmo que esteja difícil, e você receber um diagnóstico que você vai ter que, além de estar passando por uma situação difícil, cuidar de outra pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é parar, fazer um planejamento, né, de como que você vai cuidar de você e dar suporte para aquela pessoa. Então, primeiro, cuide de você, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar daquele idoso, daquela idosa. Então, você precisa estar bem, fisicamente, mentalmente. Então, se você não estiver bem, você também tem que conversar com a família, ver uma outra solução para que outra pessoa dê suporte durante um tempo em que você se cuide, para que depois você também possa ajudar. Como eu disse, se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar, porque como a carga de cuidar de um idoso é muito pesada para uma pessoa sozinha, se você não cuidar de você, o que acontece? Você vai cair. Você vai cair, né? Você vai acabar ficando doente. Então, você tem que primeiro cuidar de você. Agora, eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu não tinha essa noção que eu tinha que cuidar de mim. Eu achava que eu tava ótima, que eu tava bem. Eu tava tendo alguns problemas, né? Tava passando por algumas dificuldades. Eu tava começando uma vida de casada. Sabe quando você casa, tem o primeiro filho, você tá começando uma vida? Eu tava nessa fase. Mas eu achava que eu tava bem. Porque eu não tinha noção do futuro, de como seria daqui 1 ano, 2 anos, como que seria.
Não tinha essa noção. Então, eu achava que eu tava bem, que eu tava capacitada para cuidar da minha mãe. Quando eu levava minha mãe nos psicólogos, nos psiquiatras, no geriatra e etc., os médicos olhavam para mim e diziam que quem tava precisando de ajuda também era eu. Os médicos falavam isso para mim. Olha, mas eu tô preocupado com você. E você? Como que você tá? Os médicos perguntavam para mim. Uma psicóloga falou: olha, você precisa se cuidar. Nesse momento é você que tá precisando de ajuda psicológica. Você e a família, né? Então ela me falou isso, mas eu achava assim. Eu não, sabe, eu falava, não, eu não tô precisando de ajuda. Eu preciso é que me ajude com a minha mãe. Eu pensava assim, eu preciso que me ajude com a minha mãe. Não sou eu que tô precisando de ajuda. Eu achava que eu não tava precisando de ajuda. Mas eu tava. E depois é que eu fui perceber o porquê que ela falou isso. Porque você começa forte e de repente você vai caindo de acordo com aquilo e com os problemas que você tem. Porque eu tive muitos problemas durante esse diagnóstico. A minha mãe, até que acertou a medicação dela, eu passei por muita coisa. A minha mãe tinha surto, ela surtava, ela gritava. Ela gritava de madrugada, ela gritava de dia, ela tinha vários surtos. E até que eu decidi, o médico quer fazer o tratamento, comecei a dar os remédios para ela, até que os remédios começaram realmente a fazer efeito, demorou, não foi rápido. Até que acertou a medicação dela, uma hora estava muito alta a dosagem, outra hora ficou baixa, até que acertou a medicação, olha, eu sofri. Eu sofri, gente. Enquanto não acerta a medicação, é difícil. Porque, como eu disse, a minha mãe tinha esses surtos e eu tinha um filho pequeno, então eu não dormia. Eu não dormia por causa do meu filho, eu não dormia com a minha mãe gritando. Quando você tá cuidando de um idoso e você não tem um filho pequeno, é mais fácil porque você tem uma coisa a menos para se preocupar, né? Por isso que eu disse o quanto é importante o suporte do restante da família, para aquele que tá cuidando, a princípio, do idoso. Então, os médicos falavam que eu tava precisando de ajuda. E com tudo isso que estava acontecendo, com tantos problemas que eu estava passando de uma vida de recém-casada, né? Que eu tinha casado há pouco tempo e tinha um filho pequeno, eu fui caindo. Em pouco tempo, eu cheguei numa situação em que o médico queria me passar remédio. Queria dar remédio para minha mãe e remédio para mim. O médico já queria me medicar. Queria que eu já começasse a tomar remédio para dormir, porque eu falei que eu não estava dormindo mais. E aí que deu um estralo e eu olhei assim pra mim e falei, peraí, Priscila, para. Olha pra você. Olha pra você. O médico queria te receitar remédio pra dormir. Você disse pro médico que não tava dormindo. Mas era tão corrida a minha vida, tão corrida, que eu não tinha tempo de parar pra pensar nas coisas. Sabe quando você não consegue raciocinar o que é melhor nem pra você, nem pro idoso? Porque você tá com a mente tão turbulada, é criança chorando, tem que trocar a fralda, tem que fazer comida, tem que dar comida pro idoso, tem que olhar se o idoso não tá fazendo alguma coisa de errado, tem que levar no médico, tem que fazer exame. Era tanta coisa, tem que limpar a casa, que eu fiquei... Eu fiquei assim, me sentindo soterrada em cima das coisas que eu tinha e dos meus problemas. E eu não tive o apoio que eu esperava da minha família, né? Eu falava pra minha família o que estava acontecendo e as pessoas faziam assim, mas se você fazer isso? Mas e se você fazer aquilo? Mas ninguém falava pra mim, olha, eu vou lá, ficar lá um final de semana para você poder descansar. Olha, então vamos pensar numa ideia, vamos pensar o que a gente pode fazer para te ajudar, né? Já que você não tá tendo tempo de pensar, vamos ver como que a gente pode fazer para melhorar a situação do idoso, né? Como que a gente pode fazer? E se a gente fizer assim, se a gente fizer assado? Eu não tive esse suporte. Então, eu fiquei doida, fiquei doidinha. Eu não tive esse suporte. Então, quando eu falava com a minha família do que estava acontecendo, eu falava, ai meu Deus, tá acontecendo isso, eu não sei. Quando eu falava com a minha família do que eu tava passando, cuidando da minha mãe, a minha família falava assim, não é fácil, leva no médico, ou, sabe assim, era conselhos genéricos, que não me ajudavam.
Porque na realidade eu precisava de alguém que sentasse comigo e falasse, olha, vamos lá, vamos ver como que a gente pode fazer, vamos arrumar uma solução para esse problema. Porque eu não tinha tempo de pensar nas soluções para os meus problemas e nem para os problemas que a minha mãe estava começando a apresentar. Porque cada dia, como eu disse, né, conforme passava o tempo, ia mudando, né? Então teve fase que ela, por causa dos remédios, ela teve um problema de deglutição, ela teve dificuldade de engolir, então ela parou de comer. O remédio estava muito forte, ela não conseguia nem ficar com o olho aberto para comer. Então foram muitas coisas, são muitas coisas que acontecem, né? E eu não sou enfermeira, não tenho formação na área da saúde, não entendo nada, entendeu? Eu tava aprendendo tudo ali com o dia a dia. Não sabia nem trocar uma fralda de um idoso, não sabia nem como virar um idoso numa maca. Tudo isso a gente vai aprendendo, então você vai aprendendo ali com o dia a dia. Então, contando para vocês aqui um pouquinho, né, da minha experiência de não ter o suporte da família, inicialmente, não ter o suporte da família e não olhar para mim primeiro, isso me prejudicou muito, gente, muito mesmo, sabe? Que chegou um ponto que eu pensei que eu ia enlouquecer. Eu não tava dando conta, era muita coisa. Então, se você tá passando por isso, se você for uma pessoa que tem condições financeiras, você pode pagar cuidadores, né? Pra ficar durante o dia, pra ficar durante a noite, final de semana. Se você tiver condições de pagar cuidadores, aí você vai ter tempo pra pensar em tudo que é melhor pro idoso. Melhor médico, os medicamentos que o médico passou. Olha, não posso esquecer de passar o planejamento médico que o idoso precisa, né? Que ele, dependendo do problema que ele tem, você tem que estar sempre indo em consultas, vendo os remédios. Então, você vai ter tempo para pensar em tudo isso. Vai ter tempo para fazer compra da alimentação desse idoso, vai ter tempo para comprar as coisas que ele precisa, né? Um colchão, fralda, você vai ter tempo para isso e vai ter tempo para pensar em soluções que facilite a vida daquele idoso, né? Nessa situação e facilite a sua vida também. Agora, se você não tem condições de pagar um cuidador, uma cuidadora, que não é barato, né, gente? Não é barato. Aí você tá numa situação difícil, porque você só vai poder contar com você e com a família, né? Aí você tem que apelar para sua família. Você tem que apelar por ajuda da sua família, né? Fazer um revezamento, um final de semana de cada um, para você poder descansar também. Ou um Natal, cada um passa um Natal. Ou então cada um passa um mês. Ou cada um passa 3 meses, né? 3 meses cada um ajuda, a cada 3 meses. Você tem que fazer um planejamento e ver o que é melhor para cada um e o que cada um pode contribuir. Quando esse idoso chegar numa fase em que ele ficar acamado, né? Ou se você já tá nessa fase de ter um idoso que acabou de ficar acamado, aí os cuidados são maiores e é um pouco mais duro o trabalho, né? Porque aquele idoso não anda mais, você vai ter que ficar fazendo mudança de decúbito. E era bom fazer uma lista de tudo que os cuidadores têm que fazer, né? Uma lista das necessidades do idoso, né? De tudo que ele precisa. Ah, mas o cuidador, a cuidadora sabe. Gente, eu sei que eles sabem, porque eles têm formação. Mas você, né, que é o responsável por aquele idoso, você é que vai supervisionar o trabalho dos cuidadores. Então, você tem que saber o que você vai olhar, né? O que você tem que cobrar, né? Dos cuidados que eles estão tendo com o idoso. Então, você coloca lá a higiene do idoso, a troca de decúbito, o que tem que fazer, os remédios que tem que dar, os horários. Você tem que supervisionar tudo, né? Eles sabem fazer o trabalho deles, mas você tem que supervisionar. Então, você também precisa saber o que você vai supervisionar. Então, faça uma lista de todos os cuidados de higiene, curativos, medicamentos, pomadas. Quando surgir alguma coisa, que eles vão dizer, provavelmente, né? Vai ter que seguir um novo passo para tentar tratar aquilo. E por aí vai. Não tem condições de pagar cuidador ou cuidadora, e for a própria pessoa que vai cuidar do idoso e os familiares que também não têm conhecimento, vai ter que aprender, gente, vai ter que aprender no dia a dia. Começa a ler, se informar, como fazer as coisas, como tratar, sabe? Dá uma pesquisada
em como que você tem que fazer, né? A maneira correta de pegar no idoso quando você for colocar numa cadeira de rodas. Tem as maneiras corretas de pegas, de como virar, de como deitar, do que fazer, né, na hora da alimentação, dependendo de como tiver aquele idoso, se ele usa sonda, se não usa. Então, você vai ter que ler e vai ter que se informar para aprender. Também pedir orientações para os médicos também, né? Do aquilo que você não sabe, pede para os médicos ajudarem, né? Ali no momento da consulta, te dar uma explicação de como você pode fazer, que isso também vai te ajudar. E você vai ter que aprender sozinho, né? Eu só sei que quando você cuida de um idoso acamado, né? Você acaba virando um cuidador e uma cuidadora, porque você vai aprender tudo, praticamente, todas as necessidades, como eu disse, né? Como a maneira certa de pegar, a maneira certa de fazer as coisas, né? Outro ponto que eu queria dizer aqui também, que provavelmente você vai precisar, é que chega um certo momento de quem tá cuidando de um idoso acamado, é que vai chegar um momento em que ele não vai poder fazer mais nada. Então, ele não vai no banco fazer prova de vida para aposentadoria. Ele não vai poder. Como é que você vai levar um idoso acamado no banco para fazer prova de vida? Não dá. Agora parece que eles iam mudar esse sistema, né? Eu não sei se eles mudaram. Enfim, mas tudo que você tiver que resolver no nome do idoso, você vai começar a ter dificuldade, porque você não vai conseguir levar esse idoso no banco. É um trabalho danado, porque você tem que colocar dentro do carro, tem que ter a maneira certa de pegar, como eu disse, porque senão você machuca o idoso, vai colocar ele dentro do carro, vai levar no banco, tem que ficar horas esperando. Se ele usar fralda, como que você vai fazer, sabe? É muito desconfortável, não dá pra fazer uma coisa dessa. Então, você vai precisar do quê? Ter a curatela daquele idoso. Tendo essa curatela, você vai poder resolver tudo que tiver no nome do idoso, né? Então, você vai poder ir no banco, sacar dinheiro, pagar as despesas que esse idoso tem, você vai poder ir lá fazer a prova de vida para ele, né? Você vai ter que procurar um advogado, ou um advogado do estado, ou um advogado particular, se você puder pagar, e pedir para dar entrada na curatela. Vai precisar, porque o idoso acamado não tem como resolver as coisas. Então, tenta providenciar isso quando você perceber, né, que aquele idoso pode vir a ficar já acamado, se ele estiver passando por algum momento que não estiver andando, começar a ter dificuldade de andar, ficar um tempo de cama, você já começa a correr atrás disso, porque senão depois você pode ter problemas, né? Às vezes você precisa ali do dinheiro da aposentadoria para pagar as coisas, né? Todo mundo precisa quando tá cuidando de um idoso. E você pode ter algum problema de não conseguir resolver alguma coisa que esteja no nome do idoso por não ter a curatela. Então, quando você perceber que ele já estiver nesse processo de ficar acamado, você já corre atrás disso, porque às vezes pode demorar 6 meses ou 1 ano para sair. Não sei, hoje em dia eu não sei como é que tá a justiça, não sei se a curatela tá demorando ou não. Mas com o papel, eu acredito que com o papel, quando você dá entrada na curatela, com o papel que você tem de entrada no processo de curatela, com esse papel, eu acredito que você já consegue resolver muitas coisas. Então, já vai te ajudar muito. Outra coisa para quem tiver condições também, né, é comprar uma maca, né, uma maca não, uma cama daquelas tipo de hospital, né, que levanta as costas, né, cama de hospital. Quem tiver condições de comprar ou alugar, porque dá para alugar, né, alugar essas camas, se bem que eu acho que se a pessoa for usar muito tempo, não compensa alugar uma cama dessa. Às vezes compensa comprar, né? Não uma que não seja muito cara. Ai, meu Deus, tem um pernilongo aqui. Pernilongo. Se você tiver condições de comprar ou de alugar, né, uma cama dessas de tipo de hospital, vai ser muito bom, vai ajudar muito nos cuidados para trocar a fralda, para fazer a mudança de decúbito. Vai ser uma mão na roda uma cama dessas. Então, se você tiver condições, é um bom investimento já para fazer. Começar a colocar na casa, nos banheiros, né, aqueles suportes de apoio, né, para as pessoas que têm, para quem é cadeirante, que já usa naqueles banheiros de cadeirante. Alugar uma cadeira de rodas. Se você não tiver condições de comprar uma cadeira de rodas, dá para alugar a cadeira de rodas também. Você consegue alugar as cadeiras no, acho que em ONGs, eu não tenho certeza. Mas pesquisa na internet, às vezes nesses lugares assim que ajudam, sabe? Crianças, que ajudam pessoas. Eu sei que lá na minha cidade, no Guarulhos, tem a Casas André Luiz, né? Acho que ainda tem, as Casas André Luiz. E lá você consegue alugar a cadeira de rodas, você deixa os seus dados lá, só que você fica responsável por aquela cadeira.
E depois você tem que devolver. Quando o idoso não usar mais a cadeira, você devolve aquela cadeira e tem que devolver em bom estado, óbvio. Então, procura aí na sua cidade se tem alguma coisa, assim, relacionada, assim, a doações, né? Alguma instituição de doações que geralmente eles podem ter disponíveis essas cadeiras de roda para alugar. Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? Essas coisas que eu disse aqui no vídeo são coisas que eu gostaria de que alguém tivesse me dito antes, quando eu comecei a passar por isso, sabe? Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, que era para quem tá começando, né? Tá começando a passar por isso agora. São pequenas coisas que eu disse aqui. Eu não disse nada, né? Porque eu não sou médica, não sou enfermeira, não sou cuidadora. Mas são pequenas coisas que eu disse aqui que para quem não sabe nada já é muito, né? Então, eu desejo, assim, muita luz, muita força para quem estiver passando por isso. Não é fácil passar por isso, não é fácil ter alguém que você ama nessa situação, né? Numa situação em que é uma doença degenerativa e que aos poucos aquela pessoa vai se perdendo. Então vai ter momentos que você não vai conseguir conversar com aquela pessoa mais, você não vai conseguir mais ter uma conversa com aquela pessoa. E é muito difícil para quem fica ali, sabe, com o idoso, porque você tá ali no dia a dia acompanhando, né? Acompanhando esse processo degenerativo e você sofre vendo aquilo, sabe? Você sofre quando aparece um machucado, quando aparece uma escária, você sofre quando tem dificuldade de comer ou quando o idoso não come. É tanta coisa, é tão complexo, né? Os cuidados de um idoso, principalmente o idoso acamado, que é doloroso, é difícil, né? Mas Deus dá o suporte, né? Que a gente precisa. Primeiro, cuide de você, cuide do seu psicológico, cuide do seu corpo, que é para você poder dar assistência para esse idoso. Se você não estiver se sentindo bem, peça ajuda aos familiares, peça ajuda, vá se cuidar, né? Tira um tempo ali para você se cuidar, colocar a sua cabeça no lugar, fazer um planejamento de como você vai fazer uma estratégia de planejamento, como que você vai fazer para cuidar daquele idoso, né? Então, não fique sozinho, não fique sozinha, sabe? Pegando todas as responsabilidades daquele idoso para você, se você tiver outras pessoas para contar. Porque a sobrecarga é muito grande, né? Você fala, mas eu amo aquela pessoa, quero estar perto dela. Claro que o seu amor e você poder fazer tudo por aquela pessoa é compensador também. Mas a parte do sofrimento de você ver aquela pessoa naquela situação é muito difícil também. Então, você precisa estar com o seu psicológico fortalecido, né? E saber direitinho o que fazer. Para que você não venha cair em uma depressão ou em alguma outra... ou com algum outro problema de saúde, né? Simplesmente porque às vezes você não vai ter tempo de comer, ou porque você não vai cuidar da sua alimentação, ou não vai beber tanta água, porque você está focado ali em ajudar outra pessoa. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você que está passando por isso. Uma das dicas que eu dei aqui possa te ajudar, possa ser relevante e venha te dar uma luz, né? Porque esse momento que a gente recebe o diagnóstico é tão obscuro que às vezes a gente não consegue nem enxergar uma luz. Então eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo com alguém que esteja precisando, que esteja passando por isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!